Harão Arado, domo meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo onde terá Haru List, Haru Curiosidades ao mesmo tempo, isso mesmo que você ouviu. Por conta do que? Será animes que tornam seu mangá conhecido ou reconhecido, isso mesmo que você ouviu. Serão obras que às vezes fizeram um enorme sucesso, um super sucesso, mega sucesso, hiper sucesso e fazem com que o povo queira correr para o mangá para saber como é que continua ao invés de esperar a continuação. Ou no caso, tornam seu mangá reconhecido pelo fato de que as pessoas vão por conta de que viram a obra e consideram muitas vezes o mangá muito superior ao anime, à adaptação. Então você vai ver vários casos de animes que são melhores e vários casos de mangás que são superiores. Então, para todo caso, acho que você vai gostar porque todos os animes que eu citarei são adaptações que foram lançadas nesse ano. Então, adaptações novas, são obras muito conhecidas, obras muito queridas por mim. Acho que top 30, top 50, praticamente todas estão, seja pelo anime ou pelo mangá. Para todo caso, são obras que de certa maneira você já deve ter visto eu comentar um pouco sobre em alguns vídeos, se você acompanha o canal. Então vamos falar aqui sobre vários animes que tornaram seu mangá conhecido ou reconhecido. Começando, vamos ressaltar Gotobon no Hanayome, por conta de que é o harém mais conhecido, é o harém mais querido desse ano, eu diria. É um anime de waifus maravilhosas, porque são 5 waifus idênticas incríveis. Então eu acho que esse anime, sem dúvidas, é o anime, assim, de se tratar, acredito que do quesito harém e romance, o melhor, digamos que do ano. Não até pelo romance, mas pelo quesito romance junto de harém. Para todo caso, em quesito waifus, ele ganha porque as 5 são maravilhosas em suas determinadas personalidades, aspectos e características. Bom, o que eu posso falar de Gotobon no Hanayome? Eu acho o mangá muito superior, eu prefiro o mangá, mas tem vários quesitos para eu preferir o mangá. O primeiro é pelo fato de que nem tudo parece como é pelo anime. A gente vê que no mangá tem certas waifus que a gente considerava chata, insuportável, a gente não gostava e a gente conheceu ela de verdade no mangá, a gente se apaixonou por ela. Então, na minha opinião, não tem como, é quesito de tempo, é quesito de arcos terem sido desenvolvidos. É claro que o anime não poderia colocar tudo isso em 12 episódios, ele vai começar a mostrar isso a partir da segunda temporada que já foi confirmada, mas na minha opinião, eu acho que o anime quis endeusar, digamos que colocar muito uma waifu no foco, e acontece que o povo tipo adotou aquela waifu, e já no mangá não. No mangá, por questão de tempo, você conhece todas e você sabe que aquela waifu que é muito querida no anime não é tão querida e não é tão especial e não é tão fantástica assim no mangá, por conta de que tem waifu que é muito melhor. Na minha opinião, eu acho que se você me perguntasse minha opinião, eu sou apaixonado pela Nino e pela Ichika. Eu acho que é um fato inegável. Você não precisa se preocupar por conta de que eu falei só quem eu sou apaixonado, porque eu conheci elas de verdade. Então isso até não é tão problemático, você não vai ficar bravo comigo, porque eu não estou falando, ou digamos que o que aconteceu no mangá, mas estou falando que nem tudo parece como foi na primeira temporada. Você vai conhecer um lado delas. Acredito que a segunda temporada vai começar a desenvolver mais isso a partir da metade. Mas ao meu ver, não tem como. Eu acho que é indiscutível que a obra tem waifus maravilhosas, tem suas características especiais, todas são incríveis, todas são queridas e todas têm, digamos que, seus pontos negativos e seus pontos positivos. Muita gente pode odiar as que eu gosto, muita gente pode adorar as que eu gosto, muita gente pode odiar determinado waifu, muita gente pode amar determinado waifu. Gotobon no Hanayome tem esse efeito, mas na minha opinião, todas são maravilhosas. Isso é algo que eu quero deixar bem claro. E o título é muito engraçado. Noiva dividida em 5 partes. Porque se você faz uma tradução literal, basicamente é isso que quer dizer. E isso cai muito com uma afirmação, uma teoria que eu tenho. Porque eu acredito muito que elas são uma só. Mas para você entender, digamos que isso que eu tô pensando, a gente conversa em outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo e o foco é falar ainda de outras obras. Eu sei, é uma teoria louca? É uma teoria louca, mas é uma teoria especial. Mas sobre isso, acredito que eu até já falei quando teve um vídeo de Gotobon, mas para todo caso, eu vou ressaltar isso quando a gente falar sobre Gotobon em outro momento. Mas então, o que eu tô falando, eu acho que o anime é mega sucesso, ele acabou tornando, digamos que o mangá mais conhecido. Eu acho que o mangá já era conhecido antes da adaptação, só que após pegar o público do anime, geral foi pro mangá e acontece daí que o povo amou, odiou, é apaixonado e tá louco pra adaptação provavelmente e tá louco para lançar capítulo novo. Mas na minha opinião, eu acho que o anime tornou o mangá mais reconhecido e eu acredito
acredito que o mangá já tinha até uma certa fama, porque pelo que eu vejo é muito querido no Nippon. Mas tendo falado de Gotobon no Hanayome, eu acho que devemos falar um pouco sobre o que se trata a história, não é mesmo? A história de Gotobon na verdade é bem simples, porque se trata, digamos, do protagonista, o Isugi-kun, ser, digamos, que um astro, um ace quando se trata de estudos. E acontece que por ele ser um gênio, ele acaba recebendo a oferta de se tornar um tutor, digamos que, de 5 garotas. E acontece que essas 5 garotas, elas não querem saber nada de estudar, elas se recusam, elas não gostam. Então percebemos que a história gira muito em torno de romance do protagonista envolvido com essas waifus e digamos que ele ajudando elas em diversas situações, mas basicamente tentando fazer com que elas se graúdem. Mas para todo caso, nem tudo é tão simples, porque acontece que uma das garotas que ele já havia conhecido é uma garota que ele se recusou a ajudar, digamos que por ajuda, só que ele acabou se tornando o tutor dessa garota sem saber. Então vemos que nem tudo vai parecer fácil para o Isugi-kun, mas sem dúvidas eu acho que você deve acompanhar, porque é uma história muito boa se você não conhece. Então veja que é uma história que promete diversas emoções, seja um mangá ou anime. Mas agora vamos falar de outro anime e mangá da Harulist. Mas agora vamos falar sobre outro mangá e outra adaptação da Shonen Magazine, porque sério, eles arrasam quando se trata de romance. Vamos falar de Domasu Teko Nakanojo, um dos mangás mais conhecidos, acredito que para o meu público que me assiste, e é um dos meus mangás favoritos, se não o meu favorito, porque é uma história que eu sou apaixonado, é uma história que eu gosto, e é uma história que é muito divertida de entreter, de falar com vocês, por conta que é muito bom falar as várias emoções que esse mangá traz no canal. Para todo caso, é um mangá que acredito a obra que vocês já devem conhecer, mesmo que vocês tenham visto o vídeo ou não, vocês já conhecem, que sabem que tem no canal isso. Então, é uma obra que basicamente, como eu posso falar, o anime, ele não chega aos pés do mangá. Me desculpa quem gosta do anime, mas é a verdade, ele não chega no nível do mangá. O mangá teve um tempo, né, para fazer certos arcos. A autora desenvolve, detalha, digamos que cada cena, digamos que cada casal de certa forma, embora tenha um casal que tenha um foco maior, um desenvolvimento a mais, e os demais casais não tenham quase, mas eu posso dizer que o mangá tem mais tempo, né? E acontece que as adaptações, quando se trata de romance, tem essas dificuldades. Só que eu acredito que Domasu Teko Nakanojo, eles priorizaram muito, eu acredito que o fato de quererem colocar o protagonista envolvido numa relação com as duas waifus até o final da primeira temporada. Ou seja, o protagonista termina com uma e digamos que ele já começa a se envolver com outra. Basicamente é isso que Doméstico apresenta no final de sua primeira temporada. E acontece que eles cortaram muita coisa importante, digamos, que na minha opinião, são arcos que são relevantes, são arcos que são legais, de certa maneira. Então eu acho que esse foi o maior erro de Doméstico, a adaptação, mas como eu disse, é complicado, romance, é muito difícil. A autora também eu acredito que não deve ter ficado feliz, porque eu acho que nenhum autor deve gostar muito que corte arco. Ou às vezes a autora também pode falar, ah, corta esse arco e já vai pra essa parte, para deixar a adaptação mais rápida, para que a temática triângulo amoroso fosse o foco, por conta de que não seria muito foco, sejamos honestos, se o protagonista só ficasse envolvido com uma waifu, não é mesmo? Mas para todo caso, digamos que o mangá já era famoso, na minha opinião, ele era muito famoso antes da adaptação, só que a adaptação fez com que um novo público fosse para o mangá. Então, na minha opinião, eu acho que Doméstico já era uma obra conhecida, eu acredito que também tão conhecida quanto bom, mas eu acho que muitas pessoas foram através do anime para o mangá. Eu, no caso, já conhecia o mangá, por isso que eu já gosto muito da obra, porque eu acompanho faz tempo o mangá, então é por isso que eu tenho minhas críticas e talvez dúvidas e problemas com a adaptação. Mas para todo caso, ainda considero uma adaptação boa, só não é perfeita, mas o mangá muito superior, por conta de que a gente tem várias emoções, a gente tem vários arcos, a gente tem várias waifus, e é isso que eu posso falar no momento. Mas Doméstico é uma obra que ficou mais reconhecida graças a seu anime. Mas, tendo falado, digamos que dessa obra, desse romance lindo, maravilhoso, que o mangá está muito perfeito, você deveria ver os vídeos, vamos falar agora sobre outra obra. Acredito que agora devemos falar sobre o anime shounen do ano, sem dúvidas. Ele teve a melhor cantora cantando a melhor open e cantando a melhor ending junto. Foi um anime que, se tratando de traços, digamos que de design, eles conseguiram fazer com que ficasse mais lindo em anime, por incrível que pareça, algo que às vezes é considerado impossível, foi possível nessa adaptação, porque foi graças ao estúdio Ufotable. E se tem Ufotable no nome, você sabe que tem uma animação linda também por trás. Então, acredito que é um anime que você vai se apaixonar pelos personagens, pelo protagonista, pela Nezuko. Então você
você já sabe que estamos falando de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Então, o que eu posso dizer aqui, o mangá até já devia ser conhecido, mas acredito que ele virou um mega sucesso graças ao anime. De todos dessa lista, eu posso dizer que Kimetsu foi o que mais teve uma alteração, porque é anime shounen ação. Anime shounen ação normalmente já tem uma procura mais alta por certa parte do público, porque envolve lutas, envolve clichês, então vocês já estão acostumados. E acontece que virou um mega sucesso Kimetsu no Yaiba, pra você ter ideia. A adaptação, digamos que foi incrível. Você viu que a cada semana, a cada episódio, a obra ficava melhor, ficava mais empolgante. Então, eu posso dizer que é uma adaptação que supera, digamos que o mangá, nesse quesito, digamos que dessa obra, o anime é muito superior ao mangá. A história do mangá já era boa, só que Kimetsu fez uma adaptação bem fiel e fantástica. Ou seja, o mangá ficou mais conhecido graças ao anime. E acontece que se teve uma procura a mais, foi graças ao anime. Embora já tivesse sucesso, virou um hiper sucesso graças ao anime. Então, para todo caso, eu acho que para Kimetsu seria injusto não ressaltar o anime, que foi o fator predominante que fez a obra se tornar um sucesso. Seja pela open, seja, digamos que pela história, seja pela animação, eu acho que Demon Slayer e Kimetsu no Yaiba é um conjunto completo e, sem dúvidas, a história é muito cativante e torna um shounen do ano. Eu acho que nenhum anime tira o título de Kimetsu esse ano. Mas, para todo caso, acredito que para Demon Slayer era isso que eu tinha que falar, que ficou mais conhecido graças à sua adaptação em anime. Agora vamos falar de Promised Neverland ou Yakusoko no Neverando, um dos animes que eu diria que foi perfeito em sentidos de finais fechados, de primeira temporada. Por conta do que? Neverland apresenta toda a tendência da história, a construção, digamos que uma temporada. Eles conseguem desenvolver tudo isso e fazer um final, digamos que digno, se fosse o final fechado. Acontece que o mangá continua, teve já a temporada nova confirmada, então podemos dizer que Neverland ele não tem seu final fechado, mas se acabasse na primeira temporada, era final perfeito, porque ele apresenta várias questões como possíveis mortes, apresenta, digamos que o objetivo sendo cumprido, digamos que pelos personagens principais, pela protagonista. Inclusive, Neverland, eu acho que o que eu mais levanto é o desenvolvimento da Emma. Caraca, de uma personagem chata pra uma personagem fantástica até o final da primeira temporada. E o mangá, então, ela fica incrível. Então, eu diria que, no caso de Neverland, o mangá já era um mega sucesso, a adaptação era questão de tempo, então eu não sei se posso dizer que o anime se sobressai, porque o mangá já era de muito sucesso no Japão. Então, eu posso dizer que fez o mangá ficar com um up a mais, mas no caso de Neverland, já era uma obra conhecida pelo mangá, só que ficou mais reconhecida, talvez, o anime devido ao mangá, ou até mesmo o mangá ficou mais reconhecido graças ao anime pelo sucesso de adaptação da primeira temporada. É difícil dizer no caso de Neverland entre anime e mangá, porque o mangá já tinha um sucesso enorme. Então é complicado de falar qual é o melhor, por conta de que se o mangá já tinha um sucesso antes da adaptação, é meio complicado dizer que o anime foi melhor que o mangá. Mas eu posso dizer que no quesito eu acho que é um empate. Tanto o anime e o mangá são bons, são sucessos. Não tem, digamos que um que se torna mais reconhecido. Ambos ficaram conhecidos. O mangá já antes, o anime, digamos que fez sendo uma adaptação perfeita e provocando com que as pessoas vão para o mangá antes de verem a segunda temporada já por ansiedade. Para todo caso, Neverland, obra perfeita, digamos que em termos de adaptação, eu acho que fizeram muito bem o trabalho na primeira temporada. Como eu disse, a tendência que foi apresentada foi cumprida. Agora terá uma segunda temporada, só que acontece que há pessoas que esperam, há pessoas que vão para o mangá, porque o anime é fantástico, não é mesmo? Mas, tendo falado de Neverland um pouco, esse é o caso mais difícil, acho que dessa Harolist, porque o mangá já era um sucesso e o anime virou também um sucesso pela obra, pelo final da primeira temporada. Eu não posso dizer que um era melhor que o outro, que um tornou o outro mais conhecido ou mais reconhecido. Eu acho que ambos ficaram do mesmo nível conhecido. Mas agora, Yakusoko no Neverando é bem simples, pelo fato de que acompanhamos crianças que vivem suas vidas rotineiras, felizes, no orfanato. E acontece que elas vivem na esperança de serem adotadas, para que elas tenham uma vida mais alegre, com pais, né, vivendo sobre outros locais. Mas acontece que eles têm um forte vínculo, digamos que todas as crianças do orfanato. Eles são uma verdadeira família, vivem suas vidas alegres. E acontece que é uma triste verdade quando a protagonista e seus companheiros descobrem a verdade sobre quando a criança é adotada. A verdade triste e cruel é que ela vira alimento de demônios. Então, após saber disso, nossa querida Emma, junto de Ray e Norman, tentam procurar uma forma de fugir com todos seus irmãos daquele orfanato
para viver em paz. Então, basicamente, a história de Neverland é isso que você precisa saber. Agora, se você não conhece, vai assistir o anime, vai pro mangá. Na verdade, espera. Eu acho que nem vale a pena você ir pro mangá, só ver o anime e fica esperando a próxima temporada que logo logo lança. Então, Neverland, um ótimo anime e uma ótima adaptação. Eu acho que desses todos que eu falei, talvez tenha sido a melhor adaptação pelo fato de que eles conseguem colocar meio que o clima de final fechado. Eu acho que é a obra que melhor apresenta o final fechado, digamos que em uma temporada. Eu acho que é a única dessa Harulist. Acho que esse título só vai pra The Promised Neverland. Mas agora vamos falar do próximo. Afinal, o próximo envolve Mahou Shoujo. Agora vamos falar de um dos meus favoritos dessa Harulist. É um dos animes, obras que eu recém assisti, tanto que já deve ter vídeo no canal, você já deve ter assistido. Mas para todo caso, talvez eu coloque primeiro o link da descrição, ou é só você dar uma olhadinha no canal que você vai ver. É um anime que, na minha opinião, eu acho que é aquele anime que se junta Mahou Shoujo e junta Seinen, você tem algo que provavelmente pode ser surpreendente e impressionante. E é isso que eu digo dessa obra. É uma obra que, basicamente, eu tô colocando mais porque eu gosto, mas ela tem potencial para virar um sucesso. E acontece que quando vemos a temporada, a gente já deseja uma nova temporada. E quando ainda não tem, provavelmente a gente vai para a obra original, para o mangá no caso. Então estou falando aqui de Mahou Shoujo Tokushusen Asuka ou Magical Girl Spice Ops Asuka. Para todo caso, uma obra muito boa, eu acho que vale a pena você ver. Se você quer ver um anime que envolve Mahou Shoujo, elas sendo sangrentas, digamos que elas sendo super violentas, bravas, digamos que épicas, elas sendo bem corajosas, determinadas, destemidas e kawaii, digamos que beldades, você tem que ver esse anime porque ele é maravilhoso. Ele tem muitas cenas boas, é aquela obra, digamos que tem pitadas de ecchi, digamos que a gente começa a fazer um romance aí entre as personagens principais e todas as waifus são fantásticas, na minha opinião. Então, é uma obra que você sabe a minha opinião, porque você deve ter visto o vídeo quando eu falei da obra, mas eu acho que você deve assistir. É uma obra que vale a pena muito, mas para todo caso, sobre o que se trata? Olha, sendo bem rápido, a gente vê que a Terra está enfrentando o perigo de criaturas vindas de outro Isekai, e digamos que sem o poder suficiente, eles seriam comida e seriam destruídos por essas criaturas chamadas lixas. Mas graças a um outro Isekai que queria, digamos que, proteger e ajudar a humanidade, eles têm, digamos que, o poder necessário. E tendo o poder necessário, digamos que acontece de garotas serem escolhidas para se sincronizar com espíritos mágicos. E assim elas se tornam garotas mágicas e são essas garotas que irão defender a humanidade. Então basicamente a gente acompanha a protagonista Asuka, que recentemente se aposentou após se tornar uma lenda, digamos que com suas outras companheiras que se tornaram sobreviventes dessa guerra. Só que acontece que não parece que Asuka poderá dar sua aposentadoria. E o motivo? Você vai saber assistindo a obra ou vendo o vídeo que eu falei sobre o anime. Para todo caso, é uma obra muito boa. Eu acho que o anime, sem dúvidas, é fantástico. É um anime que você maratona rapidamente. São só 12 episódios. E sendo bem honesto, eu acho que o mangá a gente vai por conta de que a gente não consegue esperar. A gente quer ficar empolgado, a gente quer continuar acompanhando. Então eu acho que é por isso que eu coloquei. Para todo caso, a história é muito boa. A gente vê, digamos que a forma como as Mahou Shoujos enfrentam diversos problemas, mas elas ainda, digamos que têm, como eu posso dizer, seus desejos. Elas desejam proteger de certa maneira esse mundo. A forma como eles colocam isso é muito cativante, porque mesmo tendo diversos problemas, mesmo às vezes não querendo, às vezes ter que salvar esse mundo, mas elas são as únicas que podem. Então eu acho que é uma das coisas mais legais, uma das questões apresentadas. Mas sobre essa obra eu já falei, então eu acredito que aqui eu quero ser bem rápido. Para todo caso, você vai se revoltar. Tem personagens que tiveram passado tristes, mas elas conseguiram encontrar sua salvação. É uma obra, como eu disse, que vai trabalhar muitas questões, digamos que de revolta, de paixão, mas acredito que a protagonista é essencial, digamos que a coragem dela ser criada a cada episódio é algo fundamental da obra. Mas tendo falado disso, tá aí minha recomendação, Mahou Shoujo Asuka. Todas são obras que você deve acompanhar, seja o anime, seja o mangá. Aqui eu ressaltei algumas que eu acho que o mangá é superior e algumas que o anime é superior. No caso de Gotobon, eu acho que o mangá leva um pouco de superioridade, mas eu diria que é pé de igualdade. Doméstico Nakanojo, mangá superior. Kimetsu no Yaiba, anime superior. Neverland também pé de igualdade. Mahou Shoujo também pé de igualdade, porque a história da Asuka, a gente fica mais empolgado, digamos, em querer acompanhar. Isso resulta nas outras, então a gente não quer deixar de acompanhar, mas algumas você percebe que eu consigo falar com clareza qual é melhor, se é o mangá ou o anime. E algumas é complicado dizer porque é mais aquele pé, aquela igualdade, não tem um melhor que o outro, ambos são boas.
Para todo caso, ambas essas obras são boas, seja a questão da obra original, o mangá, como o anime, mas claro que tem algumas que se sobressaem. Então, isso que eu queria ressaltar para vocês nesse vídeo. Lembrando, me diga qual foi sua obra favorita, quero saber sua opinião. Você acha que o mangá de Kimetsu é melhor? Você acha que Neverland, o anime, é melhor? Qual foi seu romance favorito desses? Me diga aí qual é o seu mangá favorito e qual é o seu anime favorito e qual foi sua adaptação favorita. Você preferiu o mangá de tal obra que eu citei ou você preferiu o anime de tal obra que eu citei? Quero que você me diga dessas que eu falei. Para todo caso, lembrando que essa é apenas a primeira parte, pode ser que tenha outras obras que vale a pena também ressaltar. A gente conversa daí sobre isso na parte 2, na parte 3 com o tempo, porque tem muitos animes que foram conhecidos, reconhecidos pelo mangá e muitos mangás que viraram sucesso graças a seus animes. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de animes que tornam seus mangás mais conhecidos ou reconhecidos. Mata, né?